passageiro de um ônibus morreu em uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, nesta manhã. Segundo a Polícia Militar, a vítima percebeu que o veículo seria assaltado e desceu. Aí acabou sendo morto a tiro. Veja na reportagem dele, o garoto mucilão Fábio Peixoto, na tela. Sendo levado pelos agentes da Defesa Civil, o corpo de mais um inocente vítima da violência no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, após uma tentativa de assalto a passageiros de um ônibus. Foi nesse ônibus que Cláudio Pedro da Silva, de 45 anos, estava. Ele era um dos 30 passageiros que saíram de Campo Grande e tinha como direção o destino final Alcântara, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O que ele não contava é que na hora de saltar, aqui em Bom Sucesso, na zona norte, ele seria abordado por 2 criminosos. Ele então reagiu e entrou em luta corporal. Foi aí que o motorista relatou que depois dessa luta corporal, eles acabaram saindo do ônibus e houve o disparo. Foi isso que aconteceu? Foi, um único disparo só. E como é que foi a abordagem desses criminosos? Eles entraram normal. Aí só que tinha um passageiro aqui que já ia descer. O Cláudio veio e ficou aqui também na porta. Só que depois que o Cláudio veio logo o miliciante atrás. E chegou aqui, enquadrou os 2. Aí mandou eles passar lá para trás. Eles não quiseram, um não quis passar, que foi o Cláudio. Aí entrou em luta corporal aqui. Aí mandou abrir a porta, o carro em movimento, eu tive de abrir, porque eu estava com medo de sair pegar um tiro em mim aqui. Aí o Cláudio conseguiu tirar o carregador e jogar no meio do carro ali. Aí desceram do carro em movimento, aí caiu. Quando eu olhei pelo retrovisor, que eu estava um pouco mais à frente, eu escutei um disparo. O único projeto que ficou na pistola foi o único que matou o Cláudio. Cláudio já era passageiro diário deste ônibus. Na mochila dele, frutas e uma garrafa de água para aguentar a rotina de trabalho que a violência interrompeu. Abalado, o motorista fala dos inúmeros casos de assaltos, principalmente na Avenida Brasil. O trajeto é o mais perigoso esse aqui. Dali de Ramos, do Porcão até aqui, Bom Sucesso, é o trajeto mais perigoso. Pela pista do parador, é assalto direto. Encostou, eles ficam escondidos. Quando encosta o carro para desembarcar, eles entram no carro. E às vezes anunciam o assalto. Hoje eles não anunciaram o assalto, eles pagaram a passagem para depois anunciar o assalto. A Polícia Militar conseguiu apreender um carregador de pistola encontrado no ônibus. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital realizaram a perícia no local e vão investigar o caso. Os agentes vão analisar as imagens das câmeras de segurança do ônibus e tentar entender a dinâmica do crime e identificar os criminosos que fugiram pela localidade Baixa do Sapateiro, que faz parte do Complexo da Maré. Ainda em choque, o motorista lamenta a morte do passageiro e já pensa em largar a profissão. Eu gosto da profissão, sempre gostei. Mas infelizmente a violência está desse jeito. Breve eu vou sair dessa profissão. Gente, a dinâmica desse crime é a mesma sempre. Ele sobe ali na altura ali de Irajá, um pouco antes, vem no carro, fazem a limpa, perde Bom Sucesso e vão embora. Isso é uma dinâmica que acontece basicamente todos os dias, porque não foi somente esse ônibus atacado na manhã de hoje. Teve um outro ônibus da mesma empresa assaltado dos mesmos modus operantes dessa bandidagem que traz a violência para cá também, para o Rio de Janeiro. Eu vou lá agora para o Instituto Médico Legal para conversar com o repórter Fábio Peixoto. Fabinho, boa tarde para você, rapaz. Olha só, o que chama atenção é que a gente sabe que o trabalho da polícia agora vai ser o quê? Analisar as câmeras de segurança para tentar identificar esses bandidos. Só que o número de assaltos a ônibus ali, Fábio, é muito grande. Quase todos os dias eles recebem imagens e até agora esses bandidos não estão presos. O pessoal agora há pouco de Maricá me mandou, Caio, essa reportagem está no ar, os ônibus que saem de Maricá, vindo aqui para o Rio, passam pelo mesmo problema quando chegam na ponte. Você sabe quantas vezes a Nossa Senhora do Amparo mandou imagens para a delegacia? Quase todos os dias. Cadê a prisão dos bandidos? E quando acontece, Fábio Peixoto, não dá um mês, o bandido tá tudo aqui na rua de novo. Boa tarde para você, Fábio. Pois é, Caio, muito boa tarde para você, boa tarde a todos.
É a realidade realmente que não só os motoristas como os passageiros desses ônibus acabam passando, né? Justamente hoje, como você disse, não teve só essa tentativa de assalto que acabou terminando inclusive com uma morte, como também um outro assalto que ocorreu um pouco mais à frente, na região do Into, já descendo da ponte, onde a mesma linha de ônibus acabou sendo alvo desses criminosos que conseguiram dessa vez realizar o assalto. Como você disse, ônibus que sai de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, no momento da ponte eles são abordados e quando descem da ponte eles acabam sendo assaltados. Nesse caso, foi o trajeto contrário, de Campo Grande para Alcântara, e no meio desse caminho na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré, esses criminosos realizaram, tentaram anunciar esse assalto, mas acabou tendo a reação do Cláudio Pedro da Silva e ele acabou morrendo. Um ponto importante é que o motorista foi até a Delegacia de Homicídios da capital prestar depoimento. Nós estamos no Instituto Médico Legal, onde o corpo foi trazido, mas ainda não chegou nenhum familiar do Cláudio Pedro, ele que tem 45 anos. E um outro ponto importante, nós falamos aí da mochila dele, né? Na mochila 2 bananas, uma maçã e uma garrafinha de água para aguentar essa rotina difícil de trabalho que foi interrompida pela violência. O Cláudio, inclusive, era um passageiro diário desse ônibus, pegava em Campo Grande e saltava ali em Bom Sucesso mesmo. O motorista já conhecia, estava muito abalado, a gente viu na reportagem, inclusive ele já pensando em largar a profissão, dirigir talvez um caminhão, um outro tipo de transporte, onde não tenha tanto acesso a pessoas para não ser justamente alvo desses assaltos. E são várias câmeras de segurança no ônibus. É um ônibus realmente tecnológico, com ar-condicionado, com vidro certinho fechado, tudo certinho, mas que acaba sendo alvo ainda mais fácil desses criminosos, porque são ônibus que possuem cortinas, por exemplo, o que acaba dificultando talvez uma viatura que esteja passando ver a dinâmica dentro desse ônibus. Um outro ponto importante, você disse de muitos assaltos, a gente traz números aqui. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, no estado do Rio de Janeiro, só em janeiro deste ano foram 473 ônibus roubados. Isso dá uma média por dia, dividindo por 31 dias de janeiro, mais de 15 ônibus roubados por dia. Ou seja, os passageiros acabam passando por isso, não sabem não só se vão ser assaltados quando vão para o trabalho ou voltam, mas nesse caso o Cláudio nem para casa vai poder voltar, Caio. Quando o Fabinho fala ônibus roubados, não é que o ônibus foi roubado e levado não, tá, gente? Para que você possa entender, é porque o dado chega pra gente assim. São ataques de bandidos a coletivos para poder cometerem assaltos. Então, isso vem acontecendo. Uma telespectadora mandou, Caio, eu pego todos os dias o ônibus 298. Tem assalto todo dia, principalmente quando chega em Coelho Neto. Eles chegam para roubar nossa marmita, o nosso telefone celular baratinho e ainda leva violência ali para dentro. E o que a gente não pode ver é essa cena aí, de mais um corpo estendido no chão e sem a polícia poder fazer nada. E as empresas de ônibus dizem que mandam as imagens para as delegacias. Só que a prisão dos bandidos não estão acontecendo. Aí, gente, também é um problema de segurança pública.